Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o André Siqueira. E no vídeo de hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de dezembro, vamos trazer mais uma edição do Giro de Notícias, com as últimas informações, últimas notícias que saíram do Santos nas últimas horas, em que eu faço um panorama de algumas informações e comento essas notícias aqui com vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, se inscreva no canal, já ative o sininho aí para você saber quando eu divulgo novos vídeos. Já deixa um like também, dá uma moral aí, ó. Final de ano, Papai Noel tá chegando e tem vídeo todo dia aqui no canal, tá tendo vídeo todo dia. Dá essa moral aí, dá um like, é muito importante. Quanto mais likes, mais o YouTube recomenda esse vídeo para novas pessoas. E novas pessoas vendo esse vídeo, maiores as chances desse canal crescer. Me ajude a chegar o quanto antes aos 2.700 inscritos. Falta um pouco mais de 20, eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Já compartilhe esse vídeo também com seus amigos ou com alguém que possa se interessar sobre conteúdo sobre o Santos e também sobre futebol. Mas vamos lá então falar desse giro de notícias. Vou falar sobre a coletiva do Marcelo Teixeira, que eu achei muito interessante, com algumas novidades, inclusive bombásticas, e também deu tempo de pegar a coletiva do professor Fábio Carilli, novo treinador do Santos, gravando esse vídeo pouco depois do término da coletiva de apresentação de Fábio Carilli, que já falamos em outros vídeos. É o novo treinador do Santos, assinou o contrato até o final de 2024, com uma possibilidade de renovação automática para a temporada de 2025, em caso de acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá certo? Quero começar então falando do fato mais antigo, digamos assim. Ontem nós soltamos um vídeo falando sobre a questão da multa rescisória do Carilli, e falaremos sobre isso novamente daqui a pouquinho. Mas depois da gravação daquele vídeo, houve uma coletiva de imprensa do presidente Marcelo Teixeira, uma coletiva bastante esclarecedora, uma coletiva muito boa, em que trouxe algumas informações que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira é sobre a reformulação do elenco. Logo nas primeiras perguntas da coletiva, o presidente Marcelo Teixeira foi questionado sobre esse processo de reformulação do elenco. Ele elogiou o nosso capitão, Tomás Rincon, disse que ele foi o primeiro a puxar a fila no aceite dessa nova modalidade de contratos do Santos, que estabeleceu um teto salarial de 350 mil, que o Rincon topou se adequar a essa política. Falou também que outros jogadores, a maioria deles já foi chamada, está negociando, estão aceitando gradativamente. Ele não deu detalhes de quais jogadores acertaram. Ele disse, por exemplo, que o goleiro João Paulo sinalizou que aceita reduzir o seu salário para ficar no Santos. E isso vai de encontro com todas as demais informações que saíram nos portais nos últimos dias, de que o João Paulo aceita reduzir porque quer ficar. Mas se o Santos quiser se desfazer dele, ele vai tomar outro caminho. Mas nessa resposta em que o presidente Marcelo Teixeira fala do João Paulo, ele sacou do mais absolutamente nada, para surpresa literalmente de todos nós, que existe uma possibilidade do retorno do goleiro John, também criado nas categorias de base do Santos, e aí é que está a grande surpresa. Eu, pelo menos, e outros tantos criadores de conteúdo e jornalistas, tínhamos a informação de que o John foi ao Real Valladolid, da segunda divisão espanhola, clube adquirido pelo Ronaldo Fenômeno, em definitivo, que era um empréstimo com obrigação de compra. Mas, ao que tudo indica, é um empréstimo com opção de compra. E que aí o presidente Marcelo Teixeira requisitou a volta do goleiro John, e que, segundo ele usou essa expressão, estava muito próximo de um desfecho absolutamente surpreendente. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque ao comentar sobre a permanência, possível permanência do João Paulo, o presidente falou que o João Paulo também tem mercado. Aí a dúvida que fica é a seguinte: o João Paulo vai sair e aí o John vem para ser o titular e o Santos vai buscar um outro goleiro? Ou ficaremos com os dois e o Santos não aproveitará nem o Vladimir, nem o Mazzotti e nem o Diógenes, né? Se for essa configuração de João Paulo com o John, aí eu faço uma outra pergunta a vocês e também ao John. Não, imagino que ele não está assistindo esse vídeo. Mas será que dessa vez o John aceita vir para ser reserva do João Paulo? Porque ele saiu do Santos porque queria mais espaço para jogar. Como que vai ser isso, né? Vamos aguardar então cenas dos próximos capítulos, mas eu achei muito interessante. O John é um ótimo goleiro, a concorrência com o João Paulo seria ótimo, aí sim o João Paulo voltaria a ter uma sombra. Acho que em alguns fundamentos o John é melhor que o João Paulo, enquanto enxergo outras valências do João Paulo melhores que as do John, mas é inegável que o John é muito melhor do que todos os demais goleiros que lá estão. Resta saber se o John vem para ser o reserva, se eles vão intercalar posição, ele e o João,
ou se o João Paulo sairá e o John será o novo titular do Santos. Mas absolutamente do nada, o presidente Marcelo Teixeira revelou essa boa informação de que o John está próximo de voltar à Vila Belmiro. Também nessa pergunta sobre reformulação do elenco, o presidente Marcelo Teixeira, falando português claro, colocou o Jean Lucas, volante recém-contratado pelo Santos a peso de ouro a 6 milhões de euros, praticamente colocou o Jean no mercado. Ele disse, literalmente, abre aspas, possivelmente o Jean Lucas será negociado. Foi essa a expressão que o presidente Marcelo Teixeira disse, e o Jean Lucas, a gente sabe, desperta o interesse do Bahia e do Internacional. Pela declaração do presidente Marcelo Teixeira, o Santos vai passar o Jean Lucas para frente. Resta saber se por empréstimo ou pelo menos passar para o clube que eventualmente venha adquirir o Jean, que ele assuma a dívida do Santos com o Mônaco. O Santos tem que pagar parcelado 6 milhões de euros ao clube francês. Vamos ver se o Santos consegue convencer eventualmente o staff do jogador ao clube que vier procurar o Jean, que assume essa dívida, e aí o Santos passa para frente um jogador que veio cercado de expectativa, teve um bom início, mas a sua reta final de Campeonato Brasileiro foi absolutamente decepcionante, e a torcida também, boa parte da torcida, não faz questão da manutenção do Jean Lucas. E ainda no tópico reformulação do elenco, uma coisa interessante que eu gostei, e aí é para ficar claro aqui para vocês que seguem o meu canal, que eu não tenho nada contra a gestão do presidente Marcelo Teixeira, muito pelo contrário, eu torço para que ela dê certo, porque se ela der certo, o Santos caminhará pelo bom caminho. Então eu não sou hater nem fã de candidato nenhum, eu torço para o Santos. E o presidente Marcelo Teixeira disse algo que me surpreendeu, mas que me agradou. Ele disse que alguns jogadores sequer vão ser chamados para negociar os seus contratos, que os empresários foram avisados de que é para procurar outros clubes. Claro, ele não disse que jogadores eram esses, até para não expor os jogadores, mas ele disse que na gestão dele ele não pretende que ninguém treine separado. Se o jogador não fizer parte dos planos, os empresários vão ter a missão de colocar esses jogadores em outros clubes. Então o que a gente pode esperar, um prenúncio, é que a gente vai ver uma reformulação total. E foi assim na gestão passada do Marcelo Teixeira, na transição de 2005 para 2006, o time do Santos basicamente mudou completamente. Tinha um monte de jogador folclórico e aí a partir de 2006 mudou drasticamente. É o que a gente pode esperar pela sinalização do presidente Marcelo Teixeira. Em outra pergunta da coletiva, ele falou sobre Marcos Leonardo. E aí o que ele disse, né? Mostrando mais uma vez uma característica já conhecida da gestão do presidente Marcelo Teixeira. Ele foi perguntado sobre a eventual saída do Marcos Leonardo e falou, olha, infelizmente, ele usou essa palavra, a gestão Rueda colocou uma cláusula de valor mínimo, né? Caso venha uma proposta dessa, o Santos é obrigado a vender o jogador. E esse valor é de 18 milhões de euros. Mas o Marcelo Teixeira disse que o Santos quer vender por mais e que avisou o staff do Marcos Leonardo de que a ideia é que saia por mais de 18 milhões de euros, né? Para ir meio que dando o recado. Falou assim, ó, quer sair? A gente não vai fazer questão de segurar, mas me venha com uma proposta decente. A gente não vai vender por qualquer merreca. Uma postura correta do presidente Marcelo Teixeira, porque a gente vê diversos jogadores aí saindo por uma grana absurda e os jogadores do Santos qualquer troco leva. É claro, o rebaixamento para a Série B desvaloriza todos esses jogadores, mas o Santos não é uma instituição de caridade. Se a proposta que chegar pelo Marcos Leonardo for ruim do ponto de vista do Santos, por mais que nós precisemos de receita, não dá para passar para frente. E como a janela de final de ano aqui no Brasil não é a mais forte na Europa, a janela mais potente é a do meio do ano, eu não me surpreenderia se o Marcos Leonardo ficasse mais um semestre aqui no Santos. Mas para isso, vai precisar se adequar ao teto salarial do clube, já que, segundo informações que circularam aí nos últimos dias em portais de credibilidade, o Marcos Leonardo recebe mais de 500 mil reais e o teto, como já falamos, é de 350 mil reais, tá certo? Agora, eu quero falar com vocês, caminhando para a parte final desse vídeo, eu quero falar novamente com vocês sobre a incógnita, quem pagou e como foi paga a multa de Fábio Carille. No vídeo de ontem, recapitulando, falamos da declaração do presidente Marcelo Teixeira de que o assunto multa de Fábio Carille foi superada e que o Santos não tinha condição de pagar aquele valor que girava em torno de 7,5 milhões de reais. Ele foi perguntado novamente na coletiva. No momento que eu gravei o vídeo de ontem, eu não tinha assistido a coletiva, mas eu falei que eu traria o desdobramento dessa história. E aqui estou eu para falar. Na coletiva, o Marcelo foi novamente perguntado e basicamente deu a mesma resposta, de que o assunto havia sido superado, de que estava tudo resolvido e que o Santos reforçou.
não tinha condições de pagar essa multa. Eis que hoje, dia 20 de dezembro, o clube japonês, o Vivaren Nagasaki, da 2ª divisão do Japão, soltou uma nota bastante enigmática em que eles dizem que uma linha cronológica, né, dizendo que sequer receberam uma proposta do Santos, né, e que não havia recebido nenhum valor pela liberação do Carille. Eles colocam que no final de novembro assinaram um contrato para o Carille seguir na próxima temporada, junto com a sua comissão técnica, de que no início de dezembro o Carille, já procurado pelo Santos, disse que tinha intenção de continuar. No dia 19 de dezembro, o Carille disse à direção do Vivaren Nagasaki que tinha a intenção de assinar com o Santos, que houve uma teleconferência às pressas e esperava uma resposta do Carille sobre ficar ou sair no dia seguinte. E que no dia 20 de dezembro, também conhecido como quarta-feira, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, eles foram surpreendidos com uma postagem do Santos informando o acordo com o Carille. E aí eles dizem, pela manhã, o agente do técnico, que é o Paulo Pitombeira, deu a última declaração sobre o desejo de ir para o Santos. E aí eles colocam uma observação. Observe que não recebemos nenhuma oferta inicial sobre procedimentos contratuais do Santos até este momento. E aí diz o Vivaren Nagasaki depois dessa linha cronológica. Abre aspas. Esta série de relatos causou ansiedade entre todos os envolvidos com o clube, incluindo torcedores, apoiadores, empresas parceiras e todos que compartilham nosso desejo de usar a decepção desta temporada como um trampolim para avançar para a J1, que é a 1ª divisão do Japão, na próxima temporada. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. Como clube, olhem só, estamos perplexos com a situação repentina, mas faremos o nosso melhor para confirmar os fatos, resolver a situação e as preocupações dos jogadores e funcionários cujos contratos estão a ser renovados para a próxima época o mais rapidamente possível. Então, reparem como a coisa muda de figura. Na versão do clube japonês, o Santos não fez nada em relação à multa contratual. E que eles foram surpreendidos com o anúncio santista de que o Carille era o novo técnico do Santos. Então, reforçando, é urgente, é imprescindível, é necessário que a gestão Marcelo Teixeira, que o Carille, que os agentes do Carille sejam transparentes. Eu quero voltar nessa tecla que foi a mesma do tema de ontem. O que aconteceu com a multa do Fábio Carille? Quem pagou? O clube japonês disse que não teve nenhum contato do Santos. O Carille abandonou o posto de trabalho? Eu estou especulando. Quem pagou? Foi o Carille? Foi o empresário? Foi o Marcelo Teixeira? Ninguém pagou? Tem um golpe rolando na praça? O Vivaren Nagasaki foi enganado? Eu não sei. São perguntas que surgem que eu acho que o torcedor está se fazendo nesse momento. E isso precisa ser esclarecido. Já pensou? Vamos especular aqui uma situação hipotética em que o clube japonês judicializa essa questão? O Santos estreia dia 21 de janeiro no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Né? Imagina uma judicialização desse caso. O Santos vai ter que se preocupar com isso. Então é urgente que o Santos informe o que aconteceu com essa misteriosa multa rescisória do professor Fábio Carille. E falando no Carille, eu quero citar 2 coisas que ele falou na sua coletiva de apresentação para a gente fechar esse vídeo, né? Ele foi apresentado, falou da relação do Santos, que ele se sente muito bem, que ele gosta da cidade, que ele gostou muito do trabalho que ele fez em 2021, confirmou aquilo que ele já havia dito, de que sua relação com o Edu Dracena, que era o homem forte do futebol em 2021, era péssima, de que o Dracena não queria ele lá, mas o ponto que eu quero destacar da coletiva é que o Carille falou rapidamente sobre tática, né? Ele disse que o esquema de 3 zagueiros não é uma preferência dele, e que nos leva a crer que em 2021 foi uma situação emergencial em que ele tinha que evitar uma sangria, um rebaixamento inédito, e aí ele fechou a casinha e tentou segurar a defesa do Santos, e falou o seguinte, abre aspas para o professor Fábio Carille. Eu gosto do 4-2-3-1. Se tivesse que montar um elenco do zero, eu buscaria isso, já dando um indício de que talvez nós podemos ver o Santos nesse 4-2-3-1, que a gente sabe que em algumas situações se confundem com 4-3-3. E como eu falei, eu vou esperar uma redefinição um pouco mais clara do elenco do Santos, mas eu já me comprometo com vocês a trazer um vídeo tático do que a gente pode esperar dos times do Fábio Carille, mas ele já nos dá esse indício de que gosta de um 4-2-3-1, talvez com 2 volantes, 2 jogadores abertos, um meia centralizado e um atacante, né?
No Corinthians, só dando um spoiler aqui para vocês, naquele Corinthians que tinha Jadson, Renato Augusto, em alguns jogos o Jadson fazia esse ponta, meia ponta. Ele jogava aberto pela direita, mas era aquele jogador que centralizava o jogo por dentro, se associando com um meia articulador, então não era exatamente um 4-2-3-1. O Jadson fechava e aí tinha um pouco mais de liberdade para criar junto com outro meia. Então o Carille vai dando alguns indícios do que a gente pode esperar do time do Santos a partir do ano que vem. A gente espera que nos próximos dias haja uma definição quanto às chegadas e saídas de alguns jogadores, para que a gente possa, para que a torcida possa ter clareza sobre o que esperar do Santos a partir de 2024, tá certo? Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês, com mais um giro de notícias, né? Comentamos vários assuntos, a possível volta do John, o João Paulo, o Jean Lucas, a multa do Carille, essa polêmica, esse mistério e alguns indícios do que esperar do time do professor Fábio Carille a partir de 2024. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Tá chegando aqui pela primeira vez e não conhece o meu trabalho? Já se inscreva aí, já ative o sininho, já dá um like e já comenta o que você achou da minha opinião desse vídeo, tá? Me ajude a crescer com o canal, se inscreva, conte para os amigos, vamos chegar o quanto antes aos 2.700 inscritos e dá uma moral aí, dia 20 de dezembro e já todo dia dessa semana tendo vídeo. E pretendo continuar assim daqui até sei lá quando, com o Santos onde e como ele estiver. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.